Bom dia, família! Sejam bem-vindos de volta. Vamos a mais um dia de aprendizado juntos aqui. Finalizando hoje o capítulo 21 de Provérbios, onde nós vamos pegar dois versículos, os últimos dois, que falam mais ou menos sobre o mesmo tema, de um ângulo diferente, mas sobre o mesmo tema, e que também remetem ao começo do capítulo 21, que nós vimos que o começo e o fim do capítulo 21 estão conectados, como se fosse limitadores, né? Como se fosse, né, balizas ali para tudo que é descrito no capítulo. O começo e o fim tratam de assuntos similares, de um ponto de vista diferente, mas meio que, né, ajudam a conter ali o capítulo e aquilo que o capítulo vai trazer. Nós vamos olhar o 30 e o 31 e depois nós vamos olhar também o 1 e o 2 e com alguns comentários aí descascando algumas realidades entre esses dois versículos também. Vamos juntos olhar o que Deus tem para nós hoje, porque tem muito para nos ensinar também, pode ter certeza disso. Capítulo 21, versículo 30 diz: Não há sabedoria alguma, nem discernimento algum, nem plano algum. Tá bem? Três negativas aqui já, né? Não há nem. Três negativas já. Antes de falar qualquer coisa, tá deixando bem claro, ó. Não há sabedoria alguma, discernimento algum, plano algum. Ou seja, não tem. O quê? Que possa opor-se ao Senhor. Não há sabedoria, nem discernimento, nem plano que possa opor-se ao Senhor. Uma breve pausa aqui rapidinho. A gente está estudando a sabedoria aqui, né? E aí você fala, mas peraí, mas sabedoria que se opõe a Deus, né? Não há sabedoria alguma que possa opor-se ao Senhor. O que está falando? Aqui especificamente está falando de sabedoria humana, tá? Então aqui o contraste é entre a capacidade humana e a vontade de Deus. A soberania de Deus e a capacidade humana. Esse é o contraste, tá? Não está falando de sabedoria, a sabedoria de Deus exposta em Provérbios que a gente vem estudando. Então, não há sabedoria humana alguma, discernimento humano algum, plano humano algum, a gente deveria dizer, né? Que possa opor-se ao Senhor. Então, aqui está exaltando a soberania de Deus e nos lembrando que, mais uma vez, um pouco conectado com o nosso devocional de ontem, a força do braço somente não dá conta. A força do braço também não dá conta. E nos lembrando que Deus é soberano sobre todas as coisas, inclusive as coisas que a gente acha que são grandiosas. Inclusive as coisas que a gente acha que são talvez imutáveis. Aqui nos leva, então, a gente pensar um pouquinho, voltar um pouquinho para o versículo 1 que nós estudamos no comecinho aqui do nosso capítulo, alguns dias atrás. Olha o que diz aqui de novo sobre a soberania de Deus, sobre coisas que parecem imutáveis. Vamos voltar, a gente já estudou, mas eu quero só ler para você ver como eles estão conectados, os últimos e os primeiros versículos desse capítulo. O coração do rei é como um rio controlado pelo Senhor e ele dirige para onde quer. Então nós falamos sobre isso, né? O coração do rei parece aquela coisa que eu não tenho gestão sobre isso. É o rei, ele é o soberano, ele faz o que ele quiser. Mas o texto está nos lembrando, mais do que a soberania do rei, existe a soberania de Deus. E no nosso caso aqui, não tem sabedoria humana, nem discernimento, nem plano que consiga se opor, consiga vencer, consiga ir contra, consiga achar um jeito de desfazer o Senhor, né? Ou os planos de Deus. Então, Deus, a soberania de Deus, ela é exaltada no começo do capítulo, cara. O coração do rei está nas mãos do Senhor, ele dirige para onde ele quer. Deus é soberano sobre reinos e governos. Nós falamos sobre isso, se você perdeu o devocional daquele dia, volta lá para assistir, porque às vezes a gente se pergunta como que ele é soberano sobre alguns reinos e governos que a gente vê corrupção, problemas assim por diante. E nós falamos um pouquinho sobre isso no devocional. Aqui, nós estamos vendo, cara, sabedoria, discernimento, esforço humano, plano humano, algum consegue se opor ao Senhor. Deus é soberano sobre tudo isso. E o versículo 31 vai reforçar essa ideia. Olha aqui comigo, também o versículo 31 está conectado. Prepara-se o cavalo para o dia da batalha, mas é o Senhor que dá a vitória. Prepara-se o cavalo para o dia da batalha, mas é o Senhor que dá a vitória. Ou seja, de novo, não é só pelo esforço humano.
Não é só um cavalo bem treinado, bem preparado, um guerreiro, né, forte, preparado que vai dar a vitória. Cara, você prepara o cavalo, mas quem dá a vitória é o Senhor. Mais uma vez, a soberania de Deus está sendo exaltada aqui, né, e somos lembrados disso. Isso é importante porque em Provérbios 4:7 nós vimos, né, 1:7, perdão, nós vimos um texto-chave, âncora para o livro de Provérbios, que é: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O que é temer o Senhor? Entender que Ele é Deus e eu não sou, que Ele é soberano e eu não sou, Ele é eterno e eu não sou. Eu sou eterno no sentido do meu espírito, né? Mas meu corpo não é eterno. Então, aqui meio que está fazendo uma referência a isso, está conectado com isso, né? Que você pode até preparar o cavalo para a batalha, mas quem dá a vitória é o Senhor. Você precisa temer o Senhor, você precisa respeitar o Senhor, você precisa compreender que o Senhor é soberano sobre todas as coisas. E aqui a gente poderia fazer uma outra aplicação, que eu acho também interessante a gente fazer, baseado no versículo 31. Prepara-se o cavalo para o dia da batalha. E Provérbios não está dizendo que é errado você fazer isso. Só está lembrando você que a vitória não vem do braço forte e nem do cavalo preparado. Vem do Senhor. Mas ele não está dizendo que você não deve preparar o cavalo para a batalha, para o dia da batalha. E aqui eu gostaria de pensar contigo sobre duas situações que a gente tem que manter em equilíbrio. A gente falou sobre isso, inclusive recentemente, né? Que é o seguinte: nós devemos fazer a nossa parte em preparar, em estudar, em trabalhar, ter uma boa ética de trabalho, fazer sua faculdade, assim por diante, né? Gerir bem nossa vida financeira, tudo isso que, cara, não tem, Deus não vai fazer essa parte pra gente. Mas mantendo o equilíbrio de que a vitória ela vem do Senhor. Então, aquela ideia de trabalhe como se dependesse de você, ore como se dependesse de Deus, né? Então, eu não posso, por um lado, me eximir, né, da minha responsabilidade. Não posso dizer, não tenho responsabilidade, Deus vai fazer tudo, Deus vai cuidar dos detalhes, vou ficar aqui em casa, no sofá e Deus vai prover. Não, vai trabalhar, né? Mas não se esqueça que não é só a força do nosso braço, a gente precisa manter esses dois em equilíbrio. A gente tem falado um pouquinho sobre isso. Então, o texto aqui reforça para nós a soberania de Deus, acima de todas as coisas, fechando o capítulo 21, né, que já começa também falando sobre a soberania de Deus. É importante que a gente compreenda isso. Quero olhar contigo um pouquinho aqui, um texto que está bem próximo aqui, inclusive, em Jó. Vamos olhar aqui rapidinho. Um texto, Jó 42, versículo 2, reforça, mais um texto que reforça esse assunto, mas eu quero olhar contigo aqui. Jó 42, 2 diz assim: sei que podes fazer todas as coisas e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Olha só. Sei que pode fazer todas as coisas, nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Então, não existe nada que é impossível ele fazer e não existe nada que impossibilite os seus planos, né? Uma vez feitos. Então, são versículos que reforçam essa ideia da soberania de Deus que acho que é interessante a gente mencionar. Tem mais alguns aqui também que estão relacionados aí. Salmo 20, 27. Deixa eu pegar aqui contigo. Esse é eu diria quase que uma aplicação àquilo que a gente está aprendendo aqui, que é bem interessante. Salmo 20, não é 27, é Salmo 27. Salmo 20, versículo 7 é uma aplicação. Se a gente entende que o coração do rei está nas mãos do Senhor, ele dirige para onde quer. Se a gente entende que não há sabedoria, não há discernimento, não há plano que possa opor-se a Deus. Se a gente entende, né, o que nós temos visto nesses textos aqui, versículo 31, que você pode até preparar o cavalo para a batalha, mas a vitória ela vem do Senhor. Então, nós vamos entender uma aplicação aqui para nós que eu quero aproveitar Salmo 20, versículo 7, para fazer essa aplicação. Olha só, diz assim: alguns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor, o nosso Deus. Alguns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor, nosso Deus. O que está falando aqui? Carros e cavalos é
é uma linguagem militar, né? Carros, carruagens, né? E cavalo. Então, poderio militar, poderio, a gente poderia dizer assim, poderio humano, né? Hoje seriam tanques e caças, né? Navios de guerra, sei lá, né? Mas nós confiamos no Senhor. E, querido, se a gente entende isso tudo que a gente tem falado, do coração do rei está na mão do Senhor, né? Nada pode frustrar os seus planos, né? Que você pode fazer muito preparo, você deve preparar o cavalo, você deve preparar a tua empresa, você deve preparar a tua família, você deve preparar a tua vida, você deve ser responsável. Mas que a vitória vem do Senhor, então a nossa confiança deve estar nele também. Garanto para você que se você passar a confiar em alguma outra coisa que não seja o Senhor, você vai se frustrar. Você vai se frustrar. Por quê? Porque a idolatria, ela não é somente a adoração a um ídolo Deus, né? Uma imagem de um Deus. A idolatria é tudo aquilo que nós colocamos no nosso coração acima de Deus. Tudo. Inclusive carros e cavalos. Alguns confiam em carros e cavalos. Alguns confiam no coração do rei, no meu amigo, no meu chapa, no meu tio, no meu patrão, no meu primo, né? Em pessoas que vão me fazer chegar onde eu quero chegar. Outros confiam em planos, discernimento. Outros confiam no cavalo que foi preparado para o dia da batalha. E se esquecem que o único soberano acima de todas essas coisas é Deus. Então, alguns confiam em carros e cavalos. Mas nós confiamos no nome, diz aqui, no nome do Senhor, o nosso Deus. A nossa confiança, queridos, tem que estar em Deus. Qualquer coisa que entrar acima de Deus, como nossa confiança, se torna um ídolo para nós. E nós podemos sim ser idólatras nesse sentido. E qual que é o problema com a idolatria? Além de ser errado, tem segunda coisa. Deus é especialista em derrubar os ídolos que se levantam nas nossas vidas. Cara, você tem lá uma esperança no teu emprego, você entrou naquela empresa, essa empresa promete, nossa, agora a tua vida está resolvida, você agora pode descansar na sua vida porque você entrou naquela empresa. Cuidado. Cuidado, Deus é especialista em encontrar os ídolos das nossas vidas e derrubá-los. Arrumei um namorado, uma namorada, um noivo, uma noiva. Agora minha vida vai para frente. Agora eu posso descansar porque essa pessoa é a resposta a tudo. Cuidado, Deus derruba ídolos. Eu cheguei num saldo bancário X. E agora eu posso descansar, aproveitar, ficar de boa, porque eu estou seguro por causa do meu saldo bancário. Cuidado que Deus é especialista em derrubar ídolos, né? Então, a idolatria do coração, ela é muito mais sutil do que a gente imagina. Ela é muito mais presente do que a gente imagina. E todos nós temos que ter cuidado com relação a isso. Capítulo 21 nos ajuda a lembrar sobre todas as coisas que a gente acha que são seguras e imutáveis, né? Coração do rei, os planos, cavalo selado, preparado para a batalha. Deus é soberano sobre todas elas. Por isso, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Você quer aprender a viver minimamente bem? Comece temendo ao Senhor, confiando nele, olhando para ele, fazendo a sua parte, sem dúvida nenhuma, assumindo a responsabilidade, mas olhando para ele como soberano, digno da nossa confiança, da nossa honra, da nossa esperança, é somente o Senhor. Se você pôr a sua esperança em coisas e em pessoas, você vai se frustrar. Mas se a sua esperança estiver no Senhor, você não será abalado como a gente canta às vezes na igreja. Amém, queridos? Vamos orar por isso? Pedir que Deus nos ajude a progredirmos, sonharmos e trabalharmos, sem perder de vista a soberania de Deus e o quanto nós dependemos dele em todas as coisas. Amém? Pai, obrigado, Deus, por essa palavra de hoje. Obrigado por nos lembrar, Deus, que acima de todas as coisas que nos parecem tão confiáveis, tão gigantes, tão sólidas,
Ó Deus, que a nossa solidez ela deve vir de uma confiança, de uma dependência do Senhor, no Senhor. Então ajuda-nos com relação a isso, Deus. Firma o nosso coração no Senhor acima de todas as coisas. Pai, se tem alguma área que a gente tem confiado em outras coisas, que tem se tornado meio que idolatria para nós, Pai, tem misericórdia de nós, corrige o nosso coração, ajuda-nos nesse sentido a encontrarmos o equilíbrio correto para todas essas áreas da nossa vida. Nós te amamos, Deus, entregamos a Ti o nosso louvor, entregamos a Ti a nossa vida, entregamos a Ti o nosso dia, em nome de Jesus. Amém. Amém, gente. Um abraço aí para vocês. Deus abençoe demais. Nos vemos amanhã. Tchau, tchau.